Vamos lá, boa noite então, pessoal. Estou aqui hoje, eu e meu amigo, Dr. Antônio Lage, médico, homeopata, psicoterapeuta. Hoje nós vamos falar sobre o medo. É um assunto muito comum que muitas pessoas nos procuram na terapia para trabalhar, né, o sentimento do medo. Como eliminar o medo, né? As pessoas vêm fazendo essa pergunta pra gente, né? Eu quero eliminar o medo, eu quero tirar esse medo de mim, esse medo que me impede de alcançar tal objetivo, que me impede de alcançar tal sonho, né? Eu quero dirigir, tenho medo, eu quero fazer tal viagem, mas tenho medo de andar de avião. Então hoje nós vamos falar um pouquinho pra vocês aí a respeito do medo, né? E, doutor Antônio, o que é o medo? Vamos começar lá pelo que é o medo, né? É um sentimento? É um trauma? O que seria? Então, né? O medo é uma emoção primária. Tá ligado à sobrevivência, né? Tá ligado a esse instinto de sobrevivência. Tudo que possa ameaçar a nossa integridade física, psíquica, emocional, de alguma forma, gera medo, né? E o medo tem um aspecto fundamental em relação à sobrevivência e desenvolvimento da espécie. Né? Foi motivado pelo medo, pela ansiedade, é que buscamos recursos para o enfrentamento, inicialmente de uma natureza hostil, né? Motivado pelo medo é que passamos a desenvolver ferramentas, armas, né? Interessante. E passamos a conviver juntos, né? Até chegar à formação das cidades, né? De uma prática de caçador, né? De nômade, né? Para depois, por medo de esgotar aquele alimento, aquelas provisões, aprendemos como espécie a plantar, né? E o medo das intempéries, por exemplo, né? Criou recursos para armazenar, né? E assim a gente foi juntando e buscando evoluir nessa forma de diminuir a insegurança. De tudo, então, o medo não é um sentimento ruim, né? Como a maioria das pessoas tem essa impressão, né? Muita gente que nos procura na terapia, né? No processo de coach, querendo eliminar o medo, né? Elas vêm com essa ilusão de que vão entrar no processo de autoconhecimento, vão eliminar o medo, nunca mais vão sentir medo. Mas se a gente elimina o medo, a gente vai estar eliminando uma emoção primária e que nos leva até uma evolução, né? Eu sempre, quando as pessoas me procuram, quando estão passando por alguma dificuldade, né, o primeiro passo que a gente dá é o que isso está contribuindo para o teu crescimento, né? Primeira coisa, vamos olhar para aqui para agora, né? Assumir, ter a autorresponsabilidade, o que isso está contribuindo. Então, de tudo, o medo ele não é ruim, ele nos leva a evoluir, nos leva a crescer e é importante, né? Claro. É importante. Claro. Primeiro, aquele que acha que não tem medo, né? Ou está bem dissociado, não se conhece, né? Ou está doente. Porque isso pode ser fruto de uma experiência traumática, onde esse indivíduo está vivendo uma reação que a gente chama de reação contrafóbica, né? E que está buscando situações de risco para alimentar aquela patologia. Então o medo não tem como eliminar. Não tem como eliminar o medo. Então aí, pessoal, olha, não tem como eliminar o medo. O segredo é a gente aprender a conviver com ele, né? Exato. Primeiro a identificar as reações, o medo, a ansiedade, porque tem uma diferença que vale a pena a gente já pontuar. O medo está ligado a uma situação imediata, né? Se eu me deparo com um assaltante, existe uma resposta fisiológica de lutar ou fugir, né? E isso é imediato. Se eu passo por essa experiência e aí
eu fico ansioso de voltar a passar naquele mesmo lugar, porque eu tenho medo do medo de que tem um assaltante de novo. Aí eu estou vivendo uma ansiedade. Né? A ansiedade, ela se prolonga no tempo. E aí eu começo a sofrer com a possibilidade de vivenciar aquela experiência outra vez. Né? Então já tem uma diferença fundamental. Agora, até a ansiedade cumpre um papel evolutivo. Né? E voltando ao medo, existe uma resposta que todos nós já experimentamos, né? Que partilhamos com todos os mamíferos e com os répteis, inclusive, né? Está ligado a um cérebro bem primitivo, o cérebro reptiliano, que se entendemos uma situação de ameaça, existe uma resposta fisiológica imediata para fazer frente àquela situação. Se eu estou caminhando numa floresta e me deparo com algo que é semelhante a uma cobra, antes de checar se é ou não uma cobra, o meu corpo já reagiu. Né? Já tem uma descarga de adrenalina, de cortisol. Né? Isso acelera a minha respiração, o coração, eu começo a ter um suor frio. Isso tudo me prepara para lutar ou para fugir. Né? E tem uma terceira reação, que é o congelamento. Né? O congelamento nos mantém traumatizados. O congelamento também acontece no animal. Se você chegar num pombo que está ciscando e chegar sorrateiramente pegar o pombo, ele entra num estado meio de catalepsia, né? Ele paralisa e permanece um tempo. Se você o colocar de cabeça para baixo, ele fica paralisado ali. Depois de um tempo, ele volta, ele começa assim a mexer, a tremer e sai voando. Né? Então o congelamento também pode salvar o indivíduo, né? Um mamífero, um veadinho pastando junto com a manada, se ele ouve um barulho ou sente um cheiro do predador, de uma onça, ele para e checa. Né? E se isso não se confirma a presença do predador, ele volta a pastar, mas ainda em estado de alerta por um tempo. Né? Se o predador aparece, ele dispara uma velocidade próximo de 100 km por hora. Naquele que atrasou um pouco, que a onça está prestes a abocanhá-lo, ele congela. Né? Aquele alce, aquele veado cai paralisado. Né? E isso pode salvá-lo. Porque a onça ela precisa do animal ainda se debatendo, né? Então ela pode levá-lo para os filhotes e tal. Isso dá uma oportunidade para essa onça, para esse viadinho ainda acordar e fugir. Então isso cumpre uma finalidade. Conosco, né, com seres humanos, né, como a gente imagina o acontecimento, a gente pode ficar congelado por muito tempo, não completar o processo de eliminação daquela energia e ficar revivendo aquela experiência de uma forma doentia. Né? Verdade. Então a gente tem essas três reações a uma ameaça. Para quem está entrando aí agora, a gente está fazendo uma live aqui, eu, Dr. Antônio. A gente está falando sobre o medo, né? O sentimento que muitas pessoas têm, como eliminar o medo. Agora a gente viu que não tem como eliminar o medo, não existe essa possibilidade. Eu quis justamente fazer essa live com esse tema, né? Nós escolhemos esse tema porque hoje em dia a gente vê, Antônio, uma literatura que existe até mesmo aí nas livrarias, na internet, essa filosofia de que você tem que eliminar o medo, né? Você precisa eliminar o medo, você precisa eliminar o medo para você alcançar, romper o medo. Então é muito importante a gente realmente ter a clareza, né? Por que eu estou sentindo esse medo? Isso é bom, isso é ruim? Né? Quais são
porque é algo amplo, né? É um sentimento amplo, é uma emoção primária e não tem como eliminar. Sim. Assim como as outras emoções também que a gente vai falar mais aqui à frente, a insegurança, a raiva. São emoções, gente, que não tem como a gente eliminar. A gente precisa trabalhar isso por meio do autoconhecimento, né? E aí, aí é autoconhecimento, é fazer a caminhada, é se dedicar, é fazer terapia, é fazer imersões, né? A gente tem, graças a Deus, aí muitos psicólogos, médicos, terapeutas que ajudam a trabalhar isso, e que é uma coisa que não é do dia para a noite, né? A gente está nessa caminhada, né, Antônio, já há um bom tempo, buscando esse equilíbrio, né, entre os sentimentos. Então não é uma coisa, pessoal, né, que vai lá, vai comprar um livro e lá no livro vai ter uma receita de eliminar o medo, ou vai fazer um treinamento de coach lá não sei aonde, vou reprogramar a crença e vou perder o medo. Não é por aí, né? Existe todo um trabalho a ser feito aí de, como você falou, né, de admitir, né, aceitar. É o que a gente fala, né? É abraçar as nossas sombras, né? Exatamente. E passa muito nesse caminho do autoconhecimento, né? Porque o medo tem uma resposta fisiológica, tem uma resposta do corpo e uma resposta da mente, né? A ansiedade é algo muito mais do teatro da mente, né? Com mente e corpo como se fosse os polos positivo e negativo de um ímã, né? Tudo de uma coisa só. Mas em relação ao medo, ele está muito mais como uma reação do corpo, né? De sobrevivência. A ansiedade está nesse polo mais da mente, do imaginar, né? Do projetar para o futuro. O que não acontece, né? Com um animal selvagem, porque ele vive mais o presente. Ele não fica traumatizado nesse sentido de, olha, eu fui atacado aqui, sobrevivi, agora eu não passo mais nessa região. Não. Né? Ele confia, entre aspas, nos instintos dele para mostrar se tem risco ou não ali. Né? Agora, como evolutivamente, né, o neocórtex nos faz pensar lá na frente. A gente tem medo do medo, né? E isso dissocia, faz com que a gente não perceba muito o que está acontecendo nesse teatro do corpo, o que está acontecendo com a mente, o que está ligado à realidade, o que é uma fantasia, né? Porque a fantasia nos paralisa, a fantasia pode nos deixar num pânico, por exemplo. Né? O que tira a nossa liberdade, né? E aí a gente tem um distúrbio. A gente sai do medo, que é uma emoção primária e natural, saudável, e chega num distúrbio, né? Você pode ter desde um transtorno de ansiedade generalizada, você pode ir para o pânico, para o transtorno obsessivo compulsivo, e chegar numa tristeza, numa depressão, tudo como desdobramento, né? dessa emoção primária. Isso por falta desse trabalho de integração, de autoconhecimento. Pois é, pessoal, então é isso. Que a bateria do telefone está quase acabando, tô sem carregador ainda por cima. Fica aí para vocês essa live maravilhosa. A gente vai estar falando mais sobre isso. A gente está trabalhando em cima de uma imersão que nós vamos estar fazendo em breve, que é o AME, Autoconhecimento, Meditação e Equilíbrio, com o tema Amar e Ser Livre. Então fiquem atentos mesmo aí, eu vou estar postando mais informações mesmo, e qualquer dúvida é só me chamar inbox e seguir também o Dr. Antônio Lage, que é o @psicohomeopatiaes, né? Espírito Santo. Então segue lá, uma boa, e qualquer coisa estamos à disposição para estar auxiliando vocês aí, tá tirando as dúvidas. Um grande abraço, boa noite, até mais, abraço, tchau.